Hoje em dia, todas as pessoas estão esperando algo do seu futuro. A verdade é que o futuro, ele ainda não existe, porque o futuro é a base daquilo que você está construindo hoje. Entenda uma coisa, todo futuro de sucesso, ele é contido por sementes que você lança num presente, que é hoje. Muitas pessoas estão bloqueadas, estão presas em muitas emoções na sua vida por causa do passado. O passado, ele não é simplesmente uma armadilha, ele é também, digamos, uma rede que ele aprisiona pessoas. O passado, na verdade, ele existe para todos nós. A grande diferença é que para alguns, as pessoas fazem dele um salto para o futuro. As pessoas aprendem a usar o passado como uma prontidão para o seu futuro. Um exemplo que eu gosto muito na Bíblia é chamado de José. Quando José, obviamente, a Bíblia relata que ele passou por uma experiência trágica, traumática na sua vida, que ele foi vendido pelos seus irmãos e foi levado ao Egito, e depois de muitos anos ele acabou prosperando ali no Egito e se tornou governador de toda aquela terra. E futuramente os irmãos dele voltaram a ter que ir no Egito porque havia uma fome na terra, eles foram lá para comprar mantimento. E quando eles se encontraram novamente, José poderia ter amaldiçoado os irmãos, poderia ter lançado sobre eles a morte, poderia ter feito deles prisioneiros, escravos. Mas quando José se depara com seus irmãos, ele aprendeu uma coisa e ele disse assim para os seus irmãos: olha, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravos no Egito. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam que não foram vocês que me colocaram naquele calabouço e me venderam como escravo. Foi Deus quem me trouxe para cá para que tudo isso acontecesse para um futuro, para um destino que é o melhor hoje para a humanidade naquela época. Entenda uma coisa, quando você tem uma visão de futuro, o passado é apenas um trampolim para que as coisas funcionem na sua vida. A grande diferença é que se José estivesse com amargura em relação aos seus irmãos, ele nunca teria conseguido sair daquele patamar, daquela prisão, daquele calabouço na sua vida. Certamente, em todos os dias da sua vida, ele ainda estaria preso nas suas emoções, e isso faria com que ele talvez ainda estivesse preso fisicamente no calabouço que ele estava como escravo. O que você precisa entender é que a sua vida, existem muitas coisas que aconteceram de forma trágicas nela. Todos nós temos um passado, todos nós temos coisas que não suportamos muitas vezes nem ideia de passar novamente e não queremos que outras pessoas passem. E se você contar a sua história, certamente você chora ou outras pessoas vão chorar com você. Mas a questão é que você precisa absorver que, primeiro, ninguém está interessado no seu passado, a não ser que você tenha um futuro de glória para contar para as pessoas que você venceu. Mas se você quer contar a sua história de um passado triste apenas para que as pessoas fiquem entristecidas, para que elas também se sintam para baixo e deprimidas, não faça isso. Porque as pessoas muitas vezes só vão ouvir por você, só vão ouvir de você uma história, ou talvez melhor, vão ouvir a sua história apenas por consideração a você, mas não porque elas querem saber da sua vida ruim. O que você tem que entender é que o passado, ele não pode te aprisionar. Você tem que entender que tudo aquilo que acontece na sua vida, ou seja, aconteceu algo ruim, procure primeiramente ver o lado bom daquilo. Onde que aquilo ali vai te levar? Como que você pode transformar um passado ruim em um futuro maravilhoso? Ou seja, como que você pode usar experiências ruins para um futuro que vai trazer, digamos, uma nova dimensão de coisas maravilhosas para a sua vida. Entenda isso. É você quem define o seu passado através do que aconteceu com ele? Não. Você define o seu passado através daquilo que você vai fazer como uma ponte para uma construção de um futuro melhor. E o segundo ponto que eu quero que você entenda aqui é: o seu passado, ele precisa servir como uma estratégia para coisas maiores. O que eu quero dizer com isso? Essa estratégia é: não se prenda emocionalmente ao passado. Pelo contrário, perdoe pessoas, se livre, se liberte dessas algemas, muitas vezes daquilo que você sente, porque quanto mais rápido você virar essa engrenagem emocional na sua vida, ou seja, quanto mais rápido você conseguir se livrar desses ressentimentos, mais rápido você vai caminhar para um futuro melhor, para coisas que são grandiosas na sua vida. Então,
Faça do seu futuro aquilo que você pode. E aí talvez a grande pergunta que muitas pessoas às vezes não entendem. Por que algumas pessoas, o passado delas parece que dura quase que uma vida inteira, enquanto algumas pessoas passam por experiências trágicas, mas daqui a pouco elas já logo mudam de vida? É por causa disso. Porque elas aprenderam a virar a chave emocional, ou seja, elas não se apegam àquilo que aconteceu emocionalmente. Elas sentem a dor, sentem, mas elas não se apegam à dor. Elas não pegam a dor e colocam numa caixa e colocam ali como que num papel de presente e começam a viver aquilo intensamente. Você não pode viver de passado. O passado é apenas uma experiência, por pior que tenha sido, uma experiência para você construir algo maravilhoso. Escreva isso. Quanto maior for a sua dor, maior é a sua recompensa. Entenda isso. Quanto maior tenha sido a sua dor, maior será a sua recompensa. Ok? Que isso faça todo sentido para a sua vida hoje. Esse é o nosso vídeo. Transforme sua vida em 30 dias. Um grande abraço. Te espero no próximo.